Cara, o Lolo, o Milk Bar ter voltado a ser Lolo. Voltou, nossa, anos, isso é uma grande coisa. Mas voltou mesmo, isso é real? Voltou, mas sim, faz um tempo, né? Mas, cara, pelo que eu sei da história... Eu tô com saudades do tempo que voltou. Lembra daquele tempo que eles mudavam o nome de chocolate pra agradar o público nostálgico? Mas então, vocês sabem por que mudou de Lolo pra Milk Bar? Vocês sabem por quê? Não. Eu ouvi dizer que a Nestlé tava incomodada que as pessoas não chamavam de Lolo, chamavam de Loló. E aí eles botaram um nome mais americanoide pra ficar mais cool. E Loló é uma gíria nostálgica que remete a drogas. O que o Quick virou Nesquik? E agora? Ai, tive um momento nostálgico agora. Vou compartilhar com vocês. Eu tinha um professor de geografia que era igual ao coelho do Nesquik. Daí a gente cantava Quick faz o leite de geografia. Puta. Coitado de todos os envolvidos. Talvez, cara, o valor do Nesquik é somente a nostalgia, porque era ruim pra diabo, meu Deus do céu, cara. Eu não lembro se era ruim, mas o de morango era ruim também, né? Era tudo ruim. Cara, a gente era criança, cara. Eu acho que tinha um que era de chocolate alpino que era bom, ou não sei. Mas isso foi mais recente. Mas aí, porra, chocolate alpino. É. Chama de Isalpino, não chama de Nesquik, né, cara? Nespino. Aquele coelho cor-de-rosa não era bonzinho, não era do bem. Parecia que ele ia te matar a algum momento. Sim, facadas na cabeça. Eu acho que ele não era cor-de-rosa, cara. Ele era marrom, né? Oh, meu Deus. Essa é a parada de tentar lembrar como é que as coisas eram, né? Na minha memória ele era cor-de-rosa e levemente maléfico, assim. Agora eu tô achando que... Eu tô com medo desse teu coelho. Essa é a minha versão. Eu tenho medo de coelhos de desenho. Sim, Pernalonga era um psicopata. A gente foi educado pra ter medo de coelhos. Verdade. Que bicho era o Pernalonga, né, cara? Pernalonga e o Pica-Pau, que galera que nos educou. Meu, aquela galera cheirava, velho. Pica-Pau louco era Pica-Pau cheirado, né, cara? True. Os anos 80. Esse era o exemplo. Tem algum produto que vocês sentem falta de chocolate doce, assim? Bah, eu tenho. Tinha um alpininho uma vez que era o alpino biscuit, que ele vinha com um biscoitinho embaixo. E ele foi tipo 1 ano do meu colégio que teve isso. Depois nunca mais vi alpino biscuit e era muito bom. Sempre comia alpino biscuit. Mas isso era porque Porto Alegre era local de teste das marcas, né? Pra lançar produto novo. Tinha essa história, né? Tinha essa história, mas eu nunca achei que o meu alpino biscuit fosse parte dela. Que nem a Cherry Coke no começo dos anos 90, né? Foi por um tempo. Tinha só em Porto Alegre? Não sei se era só em Porto Alegre, mas eram alguns mercados de teste, assim. Quando eu passei minha infância em São Paulo e tinha o dadinho. Vocês já comeram dadinho? Uhum. Que é um quadradinho. É um quadradinho de açúcar. O dadinho mudou de nome que nem o Lolo virou. Exato. Não, mas o dadinho quando eu era o dadinho quando eu era criança, pra mim era tipo o suprassumo da felicidade. E aí eu mudei pra Floripa e não tinha mais dadinho, cara. Daí quando eu voltei pra São Paulo depois de velho, eu fui comer o dadinho. Meu Deus, que coisa escrota, cara. É tipo o guarda-chuvinha de chocolate ou a moeda. Sim. Não é de chocolate, né? De, sei lá, de parafina. Não, mas eu tô falando... É isso, exatamente. Sabor horrível. É de vela, tá ligado? Cara, a criança come qualquer merda com açúcar. Qualquer merda com açúcar, né? True. Guarda-chuvinha de vela com sabor de chocolate. Aquele guarda-chuvinha podia vir com um pavio. Podia ter 2 assim. Isso me lembrou os cigarrinhos de chocolate também. A nossa infância, onde haviam cigarrinhos de chocolate. E era o mesmo chocolate de merda e ainda racista e antiético, né? E nem tinha foto de criança que fuma
Ou criança que fica no pote, criança que não gosta de comer feijão. Que vida, né, cara? Porra, tudo é muito a moda caralha. Mara Maravilha de biquíni pontudo. Biquíni na não, TV. tapa-sexo, né? Tapa-sexo. Fantasiada de índio com umas peninhas ali embaixo e tapa-sexo. Pô, tem um vídeo da vovó Mafalda e a Mara Maravilha pedindo tapa na bunda, que é muito escroto. Sério? Não devia passar na TV aquilo nem E ela olhando pra vovó Mafalda e pedindo tapa na bunda, e a vovó Mafalda dando tapa e no final sobe em cima dela, fica meio carcando. Porra, é bizarro. Oh my god! Sarrando. Sarrando. Caralho. Simulando uma catraca. Parece que tá catracando ela mesmo. Muito Cara, louco. o programa do Sérgio Malandro era A Hora do Capeta. Sim. Hoje em dia, acho que não ia. Os evangélicos Na explodem. Record né? não ia. Não Na ia, Record não passava. A Hora Nossa do sociedade conservadora não ia deixar passar. Vocês lembram da música do Trem da Alegria, em homenagem à Xuxa? Tinha o Juninho Bill, com, sei lá, 12 anos de idade, cantando. Eu até peguei a letra aqui pra citar, porque ela vale muito a pena. Ele diz o seguinte: e cada dia mais eu me apaixono e te acho mais linda. Eu fico imaginando, quero ser seu namorado. Mas fico com vergonha do meu pai, que está do lado. Você é a culpada do meu banho demorado, Xuxa. Caralho. Essa é a letra do Trem da Alegria, que era uma banda infantil, cara. Os anos 80 era Que qualquer merda, né, cara? Qualquer merda, cara. A banheta do Julinho Bill virava música. Exatamente. Ai, que situação, cara. Que tenso. Acho que eu quero parar com esse podcast, ele tá muito tenso. Vocês acham que os adultos ficavam constrangidos quando eles viam essas coisas? Porque eu Não me ficavam, ficava. perguntei pra minha mãe, ela falou, essa sociedade de vocês é muito conservadora, na nossa época tava tudo bem. Uau. Caralho. E cara, mãe sempre tem achei muito que a minha pra mãe filha. era uma puritana. Sempre Cara, achei que a minha mãe era uma moralista e me veio essa. O que tinha de criança de 5 anos dançando na boquinha da garrafa? Sim. E aquele programa que tem na Xuxa tocando Don't Wanna Short Dick Man. Nenhum adulto olhou aquilo e falou, tá, beleza, chegamos a um ponto que chega dos anos 80. Isso já foi no final dos 90. Se bem que isso já era né? nos anos 90, né? Mas eu considero que os anos 80 dura até a metade da outra década. Sim, assim. os anos Eu 80 também durou quase considero 20 isso. anos. Eu considero porque- isso também. É porque a gente nasceu na metade dos anos 80, cara. Sim. Aí a gente pega a metade dos anos 90 como a nossa primeira infância ali, né? Sim. Entendi. Faz Mas tem os sentido. conceitos que se prolongam, sei lá. É. Sim, eu concordo. Eu me lembro de uma discussão que eu tive com uma amiga minha no final de 1992. A gente tava pulando de uma cama pra outra como se fosse um abismo, assim. E discutindo que no final de 1992 ia pra 93, eu dizia. Minha amiga falou que não, que voltava e ia pra 92 de novo. E a gente tava andando em círculo, pulando o abismo e discutindo se 92 acabaria ou não. E a gente tá em Maravilhoso. 92 até hoje. Né? Ela pelo menos deve estar, né? Ela Cada foi um vive trabalhar no mundo com que acredita. tendências. Muito bom. Opa, O quê? tendências de futuro. Uau. Caraca. Justo isso. Justo isso. Profissões apropriadas. Né? Mas, meu, ela tá muito bem se ela estiver mandando as tendências pra 92, né? Sim. É por pessoas que nem ela que não para de sair Exterminador do Futuro. Chega! Chega. Chega. E pra ti que pegou o bonde andando, seja bem-vindo. Eu sou o Léo Correia e tô aqui com... Eu sou a Bibi e... Ó de diamante! Eu sou Caxias e eu tô em dúvida se eu pego o suco que vem dentro do revólver, dentro do Fusca ou dentro da uva que parece uma granada. Ótimo. Eu sou o Larusso e o que eu acho que eu lembro, pra mim é realidade, foda-se. E eu sou o Granja
E eu tenho certeza que eu tiraria um macaco na porta dos desesperados. Muito bom. Wade entrou naquele lugar esfumaçado, iluminado apenas pelas centenas de telas coloridas. O som quente das guitarras, mesmo amplificado com força, era incapaz de superar os blips e blops das tantas princesas sendo salvas, naves espaciais sendo explodidas e bandidos sendo espancados. Cheque de intimidação, jogue 3d6, disse o mestre. 17. Afastando o grupo de punks apenas com o olhar, Wade avançou até o gabinete, agora livre. Colocou uma ficha e apertou o grande botão azul. Na tela, a criatura amarela começou a vagar pelo labirinto, consumindo ininterruptamente tudo que via pela frente e fugindo dos fantasmas das preocupações externas. A gente teve ano passado, 2015 foi o ano de Volta pro Futuro, né? O ano que o Marty McFly vai pro futuro. Ou melhor, o ano em que ele chega quando ele vai pro futuro, né? A gente teve, no final do ano passado, também Star Wars, o episódio 7, né? Depois de, sei lá quantos anos, quase 20 anos da segunda trilogia. E continuando a história que parou lá em 80 e pouco, quando saiu o episódio 6, né? E continuamos esse ano vindo, teve Stranger Things e, enfim, muitos remakes e referências. Eu já queria de bate-pronto mandar uma pergunta, o que isso tudo tem a ver com a eleição do Trump? Eu tenho a resposta, eu sei, pick me! Cara, acho que tu descobriu todo o segredo. Quando o Marty McFly chegou no futuro, ele abriu um buraco de minhoca e a gente caiu nessa merda da realidade paralela que a gente tá agora. Essa é a relação. O Marty McFly chegou no futuro, fez uma merda que ele não podia, o Trump foi eleito. A gente tá no futuro em que o Biff Tannen virou presidente, é isso? Eu acho, cara. Eu ia comentar exatamente isso, cara. Essa é a realidade em que o Biff levou. O Biff ganhou. E o Martin é um merda na periferia ali, né? A gente tem que achar ele agora pra salvar. Nossa, virou Where's Marty? Nosso episódio, tipo... Where's Marty McFly? Where's Marty McFly? Ele tem que ajustar essa bagaça. A gente precisa de um novo De Volta para o Futuro pra arrumar a bagaça. O cara ainda tá vivo, gente, faz um enquanto o cara não morre. Peraí, no De Volta pro Futuro 2, o Biff tem uma realidade que o Biff fica todo poderoso, tem aquele prédio, cassino, tipo uma Trump Tower. Exatamente. Vocês lembram disso? Né? Sim. Então, e como é que o Martin resolve essa história? Eu não lembro disso. Cara, eu acho que esse é o futuro... Como é que era? Eu lembrei, esse futuro que o vô dele consegue entregar pro Biff o manual dos esportes lá. Isso. E o Marty volta e tira o manual do Biff, sim. Ah, é isso mesmo. Tira do carro, né? Tira do carro. É esse manual dos esportes, cara. Aliás, esse ano ganhou no beisebol dos Estados Unidos lá, como é que chama essa parada? Ganhou um time que nunca ganha, né? Sim. E tinha umas histórias, assim, de umas premonições, umas paradas. Cara, talvez a gente tá vivendo realmente... O mundo em que o Biff entregou o manual pro Biff do passado. Eu li também que se uma pessoa tivesse apostado nesse período de 2015 que o Trump ganharia e que o Brexit aconteceria, ela teria levado, tipo, milhares de pounds. Outro indício, alguém avisou. É verdade, cara. É uma aposta que alguém fez, né? Lá no passado, ganhou muito dinheiro agora. Alguém avisou. Fudeu. Sim, foi ano passado que o Leicester foi campeão inglês, né, cara? Tipo, era o azarão do universo. Né? E se alguém tivesse apostado, também tinha ficado milionário, né? Porque as apostas eram, tipo, muito contra um, porque ninguém diria que o Leicester ia ganhar alguma coisa.
Por que a gente tá falando disso mesmo? Porque a gente descobriu que ano passado, foi 2015, que Marty McFly foi o ano que ele chegou, e aí que abriu o wormhole da nossa realidade paralela. Que não é possível, né? O mundo que a gente tá é uma realidade paralela. Que tem a ver com a pergunta do Léo de o que tem a ver o Marty McFly com o Trump. Você acha que o Trump foi eleito, Léo, por nostalgia? Então, cara, essa é uma boa pergunta, inclusive porque esse nosso início de conversa tá meio que referencia, pra não dizer plagia, a temporada atual do South Park, o desenho, em que eles estavam exatamente fazendo uma construção do caminho até a eleição. O professor da escola deles lá, o Mr. Garrison, que é um maluco racista, psicopata, misógino, sei lá o quê, resolve virar candidato só de piada e acaba sendo eleito, e ele é uma alusão ao Trump, né? E paralelo a isso, tem uma coisa que chama member berries, que é tipo umas frutinhas, assim, umas uvinhas roxas, só que elas falam e elas ficam remember Chewbacca, remember Millennium Falcon, remember, e tipo... Tu vai comendo e... eu lembro do Star Wars, eu lembro do Boba Fett. E vai comendo as member berries e ficando meio alienado, assim. E aí a grande piada do negócio é isso, tipo, as member berries têm um plot pra dominar o mundo e elas inundam o mundo com coisas nostálgicas, incluindo o lançamento do episódio 7 do Star Wars, que culmina na eleição do Trump, enfim, essa é a piada. Mas... saindo da piada, rola uma coisa, né? Tipo, o slogan do Trump era Make America Great Again. Tipo, ele referenciava diretamente um tempo em que os Estados Unidos era a grande potência, o American Way of Life, a coisa do subúrbio, né? Tipo, memória afetiva, assim, tinha um drive muito forte. E não foi à toa que eu trouxe essa pergunta pra pautar esse início, né? Será que um dia a gente vai... É que o Silvio Santos já foi candidato, né? Mas será que um dia... vai rolar sei lá... Cara, Roberto Justus é candidato pra 2018, né? Ele já anunciou. Mas eu não tenho nenhuma nostalgia com o Roberto Justus. É verdade. Tinha que ser Silvio Santos, né? Tinha que ser Silvio Santos. De Silvio Santos pra baixo. Sérgio Malandro, tá ligado? Sérgio Malandro ia ser demais, gente. Ia ser o nosso retorno, sabe? Sérgio Malandro, por favor, se candidato à presidência em 2018. O retorno de Jedi ia ser o Sérgio Malandro pra presidência. Yeah! Yeah! Esse ia ser o slogan. Fim. Yeah! Nada mais Brasil que isso. Por favor, Brasil, por favor. Vai, Brasil. Vai. Capeta em forma de guri. Voltou. Ai, a porta dos desesperados. Existe pro Brasília, sai um gorila. Cara, pensa que o cara ia transformar todas as decisões importantes em porta dos desesperados. Na porta número 1 tem o projeto de lei do Ministério da Saúde. Na porta número 2 tem o macaco. O cara faz os ministros, os caras escolhendo. Macaco, né, meu? Aí quem participa são os ministros, tá ligado? Sim. Droga, ganhou o Dynavision. Ministro, você quer qual porta? 3. Tem certeza? Eu não quero trocar de porta. Eu vou trocar pra 2. Deita no chão, grita, sacode, bate na cabeça. Nada do em chão. vez de passear do verde e amarelo, o pessoal ia usar o bonezinho pro lado do cara. Do Sérgio Malandro. Gente, que viagem. Bibi. What? Quer trazer um pouco daquela tua questão da nostalgia versus saudade? Então, acho que é uma pergunta para as pessoas, porque eu tenho a minha versão, mas eu sei que a tua versão é diferente da minha. E a pergunta é, por que ou como nostalgia é diferente de saudade? Eu não sei se nostalgia pode ser induzida por momentos até de coisas que tu não viveu. Porque às vezes eu tenho sentimentos nostálgicos, eu não sei, que remetem a tempos que, sei lá, coisas que eu li ou que eu vi na TV, mas não é exatamente de coisas que eu vivi. Sim. Por exemplo, eu vejo, assistindo o Twilight Zone, é muito isso, aquela época, não sei, as roupas que as pessoas usavam, ou
aquele tempo, e tinha muita vontade de viver naquele contexto. Sim. Mas eu nunca vivi aquela porra, e eu tenho uma espécie de, sinto umas saudades. Não posso sentir saudades de coisa que não foi uma experiência minha. Sim, eu senti isso casualmente essa semana, porque eu tenho um pouco esse sentimento com... Tem um tipo de filme, cara, que deve ter sido muito martelado na Sessão da Tarde nos anos 80. É um jeito do filme, assim, é uma coisa da linguagem, não é necessariamente da história, mas que referencia um período dos Estados Unidos que eu acho que deve ser, tipo, anos 70, começo dos 80, que até hoje, quando eu vejo alguma cena de filme que olha pra essa época, me dá um coração quente, assim, uma, tipo, puxa, que legal. E é exatamente isso, é uma época que eu não vivi. Tipo a época do Porky's, assim? Não, acho que é até mais antigo, cara. Eu tava lendo uma matéria esses dias falando sobre futebol americano e os caras estavam falando de uma, sei lá, do John Montana, eu acho que era o nome dele, que era um jogador famoso dos anos 70 e tal, e eu fui ver um vídeo. E aí, tipo, aquele vídeo com aquela transmissão ruim dos anos 70, com o público, tipo, de chapéuzinho, assim, tipo... Cara, tinha alguma coisa na voz do narrador, na roupa que as pessoas estavam usando, que bizarramente me causava um sentimento de nostalgia, e eu linko isso, né, o jeito como eu explico esse sentimento é por ter assistido tantos filmes e séries e coisas dessa época na minha infância, sabe? Então é muito louco, eu tenho uma memória afetiva com um período e um país que eu sequer cheguei perto, sabe? Eu não era nem nascido e moro muito longe, isso é muito louco. Esses dias eu vi um ônibus escolar, daqueles clássicos americanos, eu fiquei olhando, caralho, bizarro. Meu, tá aí um disso. símbolo. Como saudade todo disso. mundo, né? Acho que esse é um símbolo universal da nostalgia sem sentido nenhum. Ninguém nunca viveu, mas eu nunca entrei numa ônibusinho... porra do ônibus assim, eu andava num negócio que parecia mais uma Kombi, sei lá. Sim. Mas esse ônibusinho realmente dá nostalgia. E eles fazem o ônibusinho com o design igual daquele tempo até hoje. Eu acho que é uma coisa clássica daqui que implantaram na nossa cabeça através de filmes. Eu acho que tem uma coisa assim de... a nostalgia tem a ver, em alguns momentos, com não necessariamente vivenciar a situação. Mas, tipo, tu teve alguma experiência sensorial, às vezes não tão intensa, ou às vezes até intensa, mas sei lá, a gente já viu tantos filmes que tinha as escolas americanas ou a vida dos anos 70 nos Estados Unidos, que a gente se apropriou daquele sentimento da vida enquanto a gente acompanhava a Sessão da Tarde. É uma memória associada, né? É uma memória associada, gatilhada por um sentido só, ou dois sentidos só. Sei lá, a gente viu, a gente ouviu, e a gente associa toda aquela experiência do sofá, do quentinho, do Todd, sabor sei lá. traquinas. Tipo, o ônibus escolar americano pode ter cheiro de traquinas. Sim. Que do caralho. Muito bom. Porque aí bifurca, né? Tu cria uma memória emocional em relação àquele tempo que tá sendo retratado no filme, mas tu também cria uma nostalgia em relação ao tempo que tu viveu enquanto tu assistiu o filme, né? Exato, não é sobre a tua vivência numa escola nos Estados Unidos, é sobre a tua vivência na tua casa com teus amigos, aquele cheiro de pipoca, sei lá, e o filme passando, né? Pra mim aí tá um pouco a diferença da nostalgia e da saudade. Porque, tipo, sei lá, é uma interpretação que eu faço, não sei se isso é real, mas parece que a saudade é de algo que eu vivi. Sim. Sei lá, saudade de pessoas, saudade de lugares. E a nostalgia é tipo uma saudade de alguns sentidos que eu experimentei, sabe? Tipo, porra, aquele gosto daquele dadinho. Eu não tenho exatamente saudade do dadinho, né, cara? Eu tenho uma parada, dá um negócio. Se a gente fosse definir, tu tem saudade da tua infância e o dadinho te provoca uma nostalgia que se remete a essa saudade. Né? Exatamente. Nostalgia talvez é tipo um gostinho, um sentimento parcial de alguma coisa, um sentido estimulado. E a saudade tem uma relação sentimental, mental, sei lá, de algo que eu vivi, sabe? Muito bom. Acho bem bom. A minha definição era de que saudade é um troço que eu gostaria de ter de novo. Eu tenho saudade do fulano, queria que ele voltasse a fazer parte da minha vida. E a nostalgia de uma coisa que eu não necessariamente tenho vontade de viver de novo. Tipo, eu não quero voltar pra minha infância. Mas lembrar da minha infância ou desses signos olfativos, sensoriais, me teletransporta pra esse lugar emocional. Ele tem a ver com essa memória afetiva mesmo.
Nesse sentido, seria a nostalgia uma forma de escapismo? Tem isso, né, cara? Eu acho que é porque ela te leva a uma coisa muito idealizada, tipo, é um lugar impossível. Tu tá pensando, se realmente fosse possível voltar na infância, naquele momento, onde tu tem uma lembrança muito boa, na verdade tu ia ver que naquela época era uma merda, tá ligado? Não era tão bom. É um lugar onde não existe esse onde tu é levado pela nostalgia. E nunca vai existir. Tanto que... É um universo paralelo, assim, onde tudo era perfeito, tudo era bom. Não, tanto que boa parte das coisas que eu vejo de novo, que eu experimento de novo, depois de velho, né? Sei lá, vou assistir... O que eu assisti esses dias que eu achei uma bosta? Parado pra caralho. Sei lá, é o dadinho, né? Vou comer de novo o dadinho, acho uma merda agora, né? Era tipo muito um hype mais... retroativo que vai se criando do negócio. É porque tu fica com a memória idealizada, né? A lembrança é muito melhor que a realidade. Sim. Meu pai tem uma pérola de sabedoria que eu acho muito legal. Uma vez a gente fez uma viagem de família pra Fernando de Noronha. E aí foi uma viagem idílica, assim. Ou na nossa memória ela é idílica. Daí meu pai um tempo depois falou, nunca mais quero voltar pra Fernando de Noronha. Mas pai, foi tão perfeito, tão incrível. Ele falou, exatamente, foi tão perfeito, tão incrível, nunca mais quero voltar pra Fernando de Noronha. Que é pra não estragar a perfeição. A memória idealizada, né? Exato. Vou ficar com ela. Fernando de Noronha é esse paraíso intocável onde eu posso sonhar. Eu acho que eu tava ouvindo essas coisas, eu não tinha muito uma definição de saudade nem de nostalgia. Então foi bacana ouvir essas definições, assim, essas percepções que vocês colocaram. E tava só pensando e concordando, assim, com tudo que tava sendo dito, porque eu também acho que a nostalgia é uma forma de escapismo, né? É uma forma de a gente tentar reviver uma coisa que a gente sabe que não pode reviver e que talvez se a gente for de fato reviver ela não vai ser tão bom. Então é melhor que fique só naquela memória, que fique só naquela lembrança, assim, nas sensações que a gente viveu. Tipo, provavelmente comprar um Mega Drive agora vai ser uma experiência muito frustrante, cara. Sim. Você vai meter na tua TV de 5.000 polegadas Full HD aquele jogo, aquele Alex Kidd safado, né, cara? 200 pixels. Com aquela música irritante, porra, vai ser uma merda. Jogabilidade difícil pra caralho, tem 3 vidas pra ficar morrendo toda hora, não vai ser legal. Aquele controle quadrado, duro, com 2 botões. Tu sabe que eu vi alguém comentando esses dias que a Nintendo lançou o Nintendinhozinho, né? O Nintendinho pequenininho com 30 jogos. E na verdade, para as pessoas que gostam de jogo antigo, ninguém parou de jogar esses jogos porque continua jogando em emulador, né? E aí eu vi alguém comentando que, tipo, na sua rede imediata, isso nos Estados Unidos, né? A maioria das pessoas estava comprando o Nintendinho pra botar na prateleira. Tipo, era um objeto de decoração, porque ele é igual ao Nintendinho antigo, né? Só que menor. Então, tipo, o cara tava comprando só pela nostalgia de botar ali junto com os action figures na parede, sabe? É que a Nintendo virou uma vendedora de brinquedo agora, ela não faz mais jogo. Aí ela lança o Nintendinhozinho porque ela é mercenáriazinha, não porque ela quer que as pessoas joguem jogos antigos. Mercenarinhazinha. Porque se ela quisesse mesmo que as pessoas jogassem os jogos antigos, ela vendia numa rede de jogos integrada, tipo a Steam. Sim, faz muito sentido. Não inventar um videogamezinho. É que nem uma garrafinha da Coca-Cola, tu compra porque a garrafinha é bonitinha, sei lá. Tipo um filhotinho. Faz muito sentido, essa definição é boa. A Nintendo hoje vende brinquedo, né? E exatamente esse, no caso do Nintendinho, é um brinquedo que aponta diretamente pro passado, pra memória afetiva, pro gosto de Todd, sim, né? Muito bom. Hoje, olhando pra cultura pop, assim, pra cultura em geral, né? A gente tem um mundo extremamente pulverizado. Então, sei lá, pegando pela música, por exemplo. Se nos anos 90 eu tinha, sei lá, 10 grandes duplas sertanejas e hoje eu tenho 400 médias, sabe? Não tem mais as grandes, isso se quebra. Mesma coisa no rock, mesma coisa em qualquer estilo. Até 20, 30 anos atrás,
a gente tinha uma cultura de mainstream muito forte com algumas poucas grandes opções, né? E hoje a gente vive um mundo muito mais pulverizado, em que tu tem acesso a muita coisa, e a pergunta é, será que esse excesso de opções, ele não nos estressa a ponto da gente acabar recorrendo para aquela lembrança segura e quentinha do passado? Tipo, até hoje, cara, esses dias eu liguei o rádio, e não tenho esse hábito, né? Então foi uma surpresa, assim, eu liguei o rádio e tava tocando, tipo, It's My Life, tava tocando Sweet Child O' Mine, tipo, aquelas músicas que o pessoal da minha geração começou a gostar de música ouvindo, né? Então será que esse crescimento, esse boom de consumo de nostalgia no mundo também não é uma saída mais fácil por excesso de opções, pela dificuldade de escolha? Ó, que bem essa pergunta, hein? Nem tinha pensado por esse ângulo. Mas eu acho que sim, acho que pode ser. Sempre mais fácil voltar pro conforto, né, cara? Voltar pra casa, voltar pro previsível, assim. A gente precisa de alguma forma de voltar pra um lugar quentinho, seguro, que a gente não vai ficar enfrentando o novo a todo instante, né? Acho que tem um pouco disso também. Eu várias vezes fico com vontade de jogar videogame, daí, sei lá, vou jogar um jogo contemporâneo, assim, acho uma merda. Eu só queria jogar aquele videogame lá do passado, que eu não precisava ficar pensando, que eu já sabia, não precisava aprender nada de novo, né? Acho que tem um pouco disso também. Mas, por outro lado, TV ninguém mais assiste. Seria um negócio confortável, não sei. Pessoas da nossa geração estão parando muito de assistir TV e substituindo isso principalmente por programa criado especialmente para ela, por pessoas não tão famosas e que falam mais de assuntos que realmente interessam a elas. E isso acontece também com música, tipo, tu começa a curtir umas bandas que tu nunca saberia da existência se fosse só um mainstream como era antigamente. Hoje em dia não, tu pode curtir, inclusive conhecer uma pessoa que tem uma banda que tu gosta, e isso, eu não sei. É que a gente não é porque a gente curte nostalgia que a gente exclui qualquer coisa que é nova. Claro. Acho que as duas necessidades são reais, são verdadeiras, são legítimas, né? Sim. Tipo, necessidade do novo, da descoberta, da exploração, e a necessidade do conforto, do previsível. Ou às vezes até misturado, né? Tipo, um Stranger Things que apela pra nostalgia, aperta o botão da nostalgia e vai no talo, né? Sim. Eu queria fazer até, Caxias, uma referência em relação à TV. Eu acho que nessa comparação de TV com música, né? Eu falei de música. A música, o jeito como a gente consome música é tipo, eu ouço a experiência sobre ouvir a mesma música várias vezes há 30 anos, né? A música, ela não gasta, assim. É diferente de, por exemplo, eu ver um filme que eu vi uma vez, eu vi 2 vezes, eu vi 3 vezes, ok, a história já se esgotou, né? E talvez pros produtos de audiovisual, tipo série, filme, TV, seja muito mais a história do remix ou do remake do que de passar de novo o mesmo programa, né? E aí, tipo, tu liga na Globo, tá passando a sessão da tarde ou Vale a Pena Ver de Novo, que é essencialmente o mesmo programa de 30 anos atrás, que na real tu já não quer ver. Tu quer ver uma coisa que seja nova, mas que te conecte com aquele lugar quentinho do passado, né? Que é o caso, por exemplo, de Stranger Things pra caralho. Mas remake de música eles fazem. Sim, super. Tá aí um troço que não gosto, porque daí tu fica esperando uma batida, tu fica esperando teu quentinho, sabe? Eu já conheço aquela música, vou viver ela de novo, daí vem o remake da música, não é legal, pessoal, não é bacana. Mas às vezes fica bom. Acho que sim, mas... Esses dias vi a Amanda Palmer e o Al Gore, veja só, num TED, tudo muito aleatório, cantando Space Oddity do David Bowie. Bem legal, assim, a ceninha que eles fizeram, mas não era o David Bowie. Mudaram o ritmo, não gostei. Porque a música tem isso, né? A levada que tu já conhece, tu já tá preparado emocionalmente pra ir numa levada. E muda a levada, não é bom. Tira do lugar quentinho. Pior coisa, tu acha que tu vai pro lugar quentinho, tira do lugar quentinho, roubaram o meu cobertor. Que eu acho que com isso também tem uma outra questão, que é... Tudo é a primeira experiência de alguém, né? Então essa versão da Amanda Palmer e do Al Gore que você escutou, Bibi, ela é um remake pra você, mas ela é inédita pra alguém. E daí, cara, Deus me livre, mas pode ser que alguém tenha visto essa primeiro e amou, e daí foi ouvir o David Bowie e achou estranho, saca? Concordo. Cara, mas isso acontece direto, né, velho? E não é de hoje, porque tu pega, por exemplo, se eu não me engano, o Scarface do Al Pacino, ele é um remake de um filme ainda mais antigo, né? Sim, ele é um filme sobre italiano.
E hoje não dá pra ver esse filme mais antigo, sabe? Tu vê Scarface ainda é legal, mas o antigo, foda-se. Né? Sim. Eu vou te falar que Scarface envelheceu um pouco. Eu não vi ele recente. Ele é muito julgado na nostalgia, porque ele tem umas partes que são muito toscas, assim, pra hoje em dia. Eu olhava no filme e diria, caralho, essa atuação tá muito caricata, poderia ser cortado, ou tá muito palhaçado. O overacting do Al Pacino é clássico, ficou icônico a partir desse filme, né? Mas também é um tipo de filme que se tu falar, vai vir um fã xiita completamente afogado na nostalgia que vai matar a facada. Perigoso. Sim, aqui a gente tá totalmente suscetível a tomar pedrada hoje, né? Porque o tempo todo a gente vai ficar pisando nos calos dos fanboy. Alguém puxou aí um conservador no meio, e isso me lembrou de uma... Isso muito que a gente tá falando, né, de pessoas que querem a novidade, pessoas que preferem um lugar mais seguro. A psiquiatria tem um termo pra isso, chama o level de novelty seeking, né? Então é o quanto uma pessoa gosta de buscar o novo. E aí tem desde do cara que só precisa muito de estímulos novos o tempo todo, até o cara que curte ficar sempre no mesmo lugar. E meu pai é o cara que curte ficar sempre no mesmo lugar, não volta pra Fernando de Noronha, e eu sempre fui muito a pessoa que buscava muitos novos estímulos e tal. Agora eu tô um pouquinho menos a idade faz coisas pela gente. Mas sabe mas achei legal trazer, assim. Sabe uma coisa que me veio, assim, a nostalgia, pra mim, tem a ver também com o resgate de alguma coisa que eu não lembrava nem que existia, ou que eu não lembrava direito, sabe? Tipo, não é uma repetição eterna de algo que aconteceu no passado. É algo que ficou meio esquecido. Nesquik, que saudade do meu Nesquik. Nem lembrava que ele existia. Acho que isso é um bom ponto, né, cara? A nostalgia pra acontecer, ela tem que ter um tempo, né? Tu tem que esquecer dela, né? Tem que ter um afastamento. Sim, é porque talvez a nostalgia não seja sobre o ato de consumir, mas sobre aquele momento em que tu relembrou que te dá aquele prazer, né? É tipo, não é talvez necessariamente tomar o Nesquik pelo gosto, mas é aquele instante que bate a lembrança e tu tem aquele né? E depois passa. É a cena do Ratatouille, né? Quando o Gusteau come o Ratatouille lá no restaurante. Perfeito. E, tipo, mergulha na memória da mãe dele fazendo e daí ele volta, assim. Maravilha, melhor exemplo. É muito bem representado nesse desenho, porque realmente sempre acontece assim, é uma pequena, sei lá, fagulha, estopim sensorial, que é uma coisa boba, assim, um cheiro, aí de repente monta todo um cenário muito rápido na cabeça, e aí tu meio que esquece até do que tava fazendo, assim, fica viajando. Caralho, aquele tempo. E não é uma coisa muito consciente, assim, tu não busca aquilo, ela vem muito de repente. Acho que essa é uma coisa que define muito bem a nostalgia. Muito bom. Sim, é como o Larus estava falando, né? Ele precisa de um afastamento. Se você ficar lembrando daquilo o tempo todo, não vai ter esse valor, né? Não vai ter como vir esse resgate, assim, porque aquilo tá muito presente, né? Lembrei agora de uma pesquisa, eu fui longe enquanto vocês estavam falando. Fiquei pensando se dava pra tu induzir nostalgia, se tinham indutores de nostalgia, né? E acho que, de fato, a sensorialidade é muito indutora. Os cheiros e a música. Eu lembrei de um documentário fantástico que tem no Netflix, que chama Alive Inside, que é um documentário com velhinhos que moram em asilos e alguns têm doenças psíquicas, alguns estão senis e esquecendo as coisas e tal. E esse cara vai fazer uma pesquisa sobre a capacidade da música de chegar em memórias afetivas e até recuperar pacientes que estão muito deprimidos ou pacientes que perderam muito a memória através da nostalgia, no caso usando a música. E daí o cara ele leva um iPodzinho para cada paciente e ele faz toda uma pesquisa do tipo, pergunta pros filhos que música eles ouviam e tal, não sei o quê. E é incrível o que acontece com esses pacientes. Pacientes que não reconhecem os próprios filhos lembram as letras das músicas e ficam felizes instantaneamente, assim. Aí ele até faz um fechamento no final, mostrando quanto se investe na indústria de antidepressivo e o quão pouco se investe na indústria de gerar felicidade. Bem legal. Massa.
A gente falou de nostalgia como possível escapismo, né? De não quero viver o presente, vou me enfiar no passado. A gente falou de nostalgia como uma opção ao excesso de estímulos do mundo atual, né? E de certa forma também é um pouco de escapismo. Mas eu queria trazer um terceiro viés sobre nostalgia, que é a nostalgia como expressão de identidade. O que eu quero dizer com isso? É tipo, sei lá, eu joguei Atari na minha infância, isso é uma memória afetiva pra mim, e eu quero me conectar com outras pessoas que também têm essa memória afetiva. Então, por exemplo, eu boto uma camiseta com o Space Invaders, e aí eu tô andando em algum lugar e eu vejo alguém com uma camiseta também referenciando, e rola aquela piscadela, assim, tipo, véi, eu e tu aqui tamo na brodagem, sabe? E aí, sei lá, como colocar isso como pergunta, né? Será que é isso? Será que existe esse consumo de nostalgia também como expressão de identidade? Tipo, eu vou me conectar com isso para me sentir conectado com as pessoas que também estão conectadas com isso, num mundo em que os nichos são pulverizados? Eu achei muito massa essa pergunta, porque eu acho que quando as pessoas buscam conexões, né? Elas buscam isso em diversos níveis, e buscar essa conexão pela nostalgia, né, que é um lugar quentinho, que é um lugar, tipo, confortável pra gente, é buscar uma conexão muito específica, assim, procurar uma conexão até mais profunda, talvez, né? Sim. Porque não é com qualquer pessoa que eu vou conseguir sentar e conversar toda a minha vida de jogador de Atari, a minha vida de insira aqui sua nostalgia, né? Então, acho muito bacana essa reflexão. Eu acho que sim, eu acho que ela existe como uma parte da construção da identidade da pessoa, assim. E justamente como uma busca silenciosa, assim, de quem mais vive isso que nem eu, tá ligado? Quem mais consegue compartilhar e se identificar com essa experiência. Outro dia eu tava tomando um café com uma amiga minha, e aí chegou o irmão dela. Eu não conhecia o irmão dela, eu tava vendo ele pela primeira vez na vida. E aí ele contou que ele deu um curso de traquitanas. Tipo, mecanismos, sabe? Roldana e, sei lá, gangorra, essas coisas assim. Nossa. Aí eu comentei, primeiro comentário que eu fiz pro cara, tipo aquele jogo Team, The Incredible Machine. Uhum. O cara, vocês lembram desse jogo? Sim, claro. Um jogo antigão. Sim, lembro. Era sensacional. Meu, o cara levantou e me deu um abraço. Conexão instantânea, sabe? Caceta, sim. Tipo, a gente encontrou um campo comum, uma identidade comum, uma nostalgia comum, sei lá, que na hora nos colocou como amigões de infância. Sim. Que eu acho que tem um pouco dessa, assim, de se conectar também pela nostalgia, né? Cria uma identidade comum, cria um senso de pertencimento ali, né? Faz um atalho pra amizade. Como se aquela pessoa surgisse na sua memória, assim, tava lá jogando e surge aquela pessoa na sua infância, assim. Oi, ele tava aqui. Exato. Boa. Tem pessoas que usam isso de uma maneira muito chata, porque elas usam isso pra se fechar no grupinho delas de, você não teve essa sensação. Panelinha. Porque essa música no meu tempo era tocada desse jeito ou daquele, ou esse jogo era muito melhor. Tem um caminho. Bom e velho no meu tempo, né? Exatamente, um caminho perverso que a nostalgia e as lembranças levam. Seria o hipster um masturbador cultural de nostalgia? Ouch. Que dolorido, né? Esse bigode. Essa ombreira. Acho foda, porque a nostalgia que exatamente ele não necessariamente viveu, saca? É essa aura, esse lugar idealizado que as pessoas se apropriam, às vezes sem ter vivido mesmo. E quanto mais obscura a referência, mais fechada fica a panelinha. É tipo, Exato. Não é sobre abrir para o mundo e me conectar efetivamente com todo mundo que tem essa referência, mas tipo, tentar achar poucas pessoas que têm a mesma referência que eu pra gente ter um laço muito foda. E se sentir no clubinho, né? Clubinho do pessoa Tim. moralmente duvidosa, porque ela vai usar coisas que não são parte da memória dela, ela não viveu, pra se diferenciar de outras pessoas. Pra que isso? Clube de gente chata, né? Vamos dizer, gente chata. É bem diferente desse caso que o Larusso contou, né? Tipo, a referência do cara era a referência que o Larusso falou no final.
Só que o cara não ficou citando ela, né? Pra se fechar e pra, tipo, afastar pessoas. Não. Ele guardou pra ele, daí quando alguém identifica, o cara, beleza, cara, bem-vindo ao meu mundo. Entra aí, puxa uma cadeira, traz uma ceva. Você sabe a senha. É, exatamente. Exato. Era assim, a senha secreta. Senha secreta do meu mundo. A senha secreta do clubinho das pessoas que gostam de fazer coisa no Incredible Machine. Porque pensa, esse jogo, cara, que é sobre Tractanas, deve ter sido tão especial na vida do cara que depois de adulto ele dá curso de Tractanas. Sim. Então, tipo, eu toquei numa parada lá da infância que mudou a vida dele, que foi significativo pra vida dele e me colocou numa posição de brother na hora, né? Genial. Vamos pro último bloco, em que a gente dá dicas e recomendações. Então eu vou pedir para vocês darem dicas para aquela pessoa que quer masturbar a sua vesícula nostálgica e se conectar com tudo que era legal quando elas eram pequenas e formar um clubinho. O que vocês têm lido, assistido, ouvido que é forte de referência nostálgica? Eu recomendo The Get Down. É uma nostalgia de um troço que a gente não viveu, né? Nunca vivi, mas acho sensacional. Né? Então, ele fala sobre o início da cultura rap, hip hop e o final da era disco, que são coisas que eu nunca vivi, inclusive eu não tinha uma identificação com esse mundo, eu até era meio preconceituoso com esse mundo, mas aí além de ele me mostrar como surgiu isso e botar um pouco de sentido nesse movimento, ele remete a uma época que era do, sei lá, Nova York, ainda tendo problemas sociais muito fortes, problemas raciais muito fortes. É meio que uma aula de história muito boa, mas tem uma pegada, parece um episódio um pouco mais sério do Everybody Hates Chris, uma coisa assim que leva para aquele negócio americano de uma grande metrópole que tu não viveu, mas que tu vai gostar disso. A gente fala mais sobre o The Get Down, para quem se interessar, no episódio Fora Temer. A gente fala bastante sobre ele no início. A minha indicação não é indicação porra nenhuma, é um convite. Algumas garotas aí querendo montar um grupo cover de Spice Girls. Eu tô muito numa vibe de Spice Girls de novo. Querendo muito montar os grupinhos que eu tinha quando eu tinha 10 anos. Que a quem interessar possa, eu era Mel B. Então eu estou à procura de uma Mel C, uma Ginger, uma Baby e uma Posh Spice pra se juntar a mim num cover de Spice Girls, pra gente passar os sábados fazendo coreografias e cantando músicas. Girl Power. Eu quero dar uma recomendação, meio não recomendação, que é o livro Jogador Número 1. Eu acho até que eu comentei ele no final do Stranger Things, do episódio que a gente fez sobre Stranger Things. Que é um livro que saiu acho que há uns 2 anos e talvez vai virar um filme logo. E ele, cara, ele é uma avalanche, assim, ele é um afogamento em nostalgia, porque é uma história sobre o futuro, assim, sobre um futuro meio distópico, em que existe um mundo virtual, tipo uma Matrix, que as pessoas se conectam por opção. E basicamente o gurizão, que é o protagonista, fica surfando em referência dos anos 80 pra caralho, assim, de Star Wars, de Volta pro Futuro, de coisa de música, de coisa de RPG, tipo, ele é só isso, assim. E eu falei que é uma recomendação / não recomendação, porque na real a história do livro é meio bosta, tipo, é meio chatona, assim, só que pra quem curte esse negócio de ficar revisitando coisas que às vezes tu nem lembrava, ele é essa avalanche, assim, ele traz muita coisa que tinha ficado pra trás na minha memória, então ele tem um pouquinho desse lado divertido, apesar de não ser tão bom, como é uma leitura muito rápida, enfim, acho que vale a recomendação e quem quiser, se alguém curtir, né? Cara, eu tô num momento meio alienado, assim, da vida, de não tá lendo nada, não tá jogando nada, não tá fazendo porra nenhuma, então é meio difícil pra mim fazer qualquer recomendação agora. Tu tá recomendando a nostalgia do tempo em que não tinha nada pra ver ou assistir, Olé. Primeira recomendação: assistir de novo Anos Incríveis, cara. Boa. Esses dias eu botei no YouTube e tem a série completa. E é tipo um Inception da nostalgia, porque tem a nostalgia de assistir o Kevin Arnold, que eu assistia quando era criança. Foi uma série gravada nos anos 80, né?
80, 90, começo dos anos 90. Finalzinho, eu acho. Mas que é sobre a vida nos anos 60. Então é um Inception, cara, porque é muito foda. É sobre os anos maravilhosos da década de 60, do ponto de vista de um moleque que virou adulto, ou melhor, do ponto de vista de um adulto que era moleque na série, e rola muita identificação com a adolescência de todo mundo, né? Muito, muito massa. Animal. E a minha outra recomendação é ver uma parada que eu vi esses dias, muito por acaso, que é a chegada do Papai Noel no Maracanã. Uau. Com a recepção do Trem da Alegria e, sei lá, umas 200 mil crianças cantando She-Ra. Nostalgia de uma coisa que eu não vivi também. Mas que, cara, eu fiquei imaginando, se eu fosse uma criança que viveu aquilo, deve ter sido muito foda ir pra um estádio de futebol, ver a Amanda, o Julinho Bill e o Papai Noel e o He-Man, todo mundo junto. Papai Noel e He-Man. Só pessoas muito existentes. O cachorrinho que não He-Man agora. Muito bom. Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. Do último episódio pra cá a gente não recebeu nenhuma mensagem, nenhuma cartinha, nenhum sinal de fumaça, mas mesmo assim eu queria referenciar duas pessoas que eu encontrei pessoalmente. Uma foi o Guerrinha, que amigão nosso, que ouve o Bonde Andando e que me comentou, fez um elogio que eu achei muito bacana, assim. Ele disse que tem sentido saudade ou vontade de ouvir podcasts que de um lado são divertidos e que de outro não ofendam ninguém, e isso tem sido meio raro na vida. Então ele mandou essa e eu achei muito foda, então um abraço pro Guerrinha. E outra pessoa que eu queria mandar um grande abração é pro Miguel, que é o nosso principal fã hoje, eu acho, porque ele curte tudo que a gente posta e é um cara gente finíssima que eu conheci também, a gente conheceu há umas 2 semanas, e então fica um abração aí, Miguel. Eu ia mandar um beijo lindo pro Miguel, que é um querido, e diz que eu tenho voz de pessoa alta. Ó, que elogio. E é aí que param as minhas relações com pessoa alta. Mas ainda assim, um beijo pro Miguel. E ele... Foi assim que eu me tornei o Mickey, Miguel. Não com voz de pessoa alta, assim, mas não sendo pessoa alta, eu virei o Mickey. Tava eu lá na entrevista pra trabalhar na Disney, muito compenetrada, querendo mostrar serviço, achando que eu tinha que mostrar competências intelectuais pra, sei lá, vender pipoca. E aí o cara, fazendo aquela cara de quem tá interessado, tá, muito bem, mas queria te perguntar uma coisa, tu toparia ser o Mickey? Eu fui, assim, abatida por aquela pergunta que veio do nada, tipo, será que eu sou, assim, tão legal que ele acha que eu vou ser o Mickey? Falou, não, é que tu tem exatamente a mesma altura do Mickey. O que não é um elogio nem pra mim, nem pro Mickey, né, pessoal? Mas enfim, beijo pro Miguel, que acha que eu tenho voz de pessoa alta. Peraí, qual que é a sua altura? Pode falar? Não, é proibido. Pode falar que eu não vou botar na edição se tu falar. Ela já falou, é a altura do Mickey. É a altura do Mickey, pô. Agora sim. Essa é a minha verdade. altura. Agora vai perguntar pro Mickey a altura dele, né? Daniel Larusso. Tá me vendo, Daniel Larusso? Sim. Dale. Fica com o cabelo parecido com o teu, peraí. Tá muito mangá esse podcast. Capacetinho. Time do capacetinho. Ah, proteção, né, cara? Pra não levar faca na cabeça, na rua. Pra não levar pedala. Já que a gente não mora no Canadá. É necessário, né? Faca na cabeça. Ah, sempre acontece, cara, sempre acontece. Sempre Se você tá acontece, distraído, Faca dando na bobeira, cabeça. dando bobeira. Onde é que vocês estão morando, né? Porque a gente tá no Canadá, isso não é uma realidade, mas onde é que vocês estão? The É, Jungle. o mundo aqui fora do Canadá é muito perigoso, cara.
Qualquer lugar que não seja o Canadá, né? É, tá foda. Tá rolando faca na cabeça. Vocês estão zoando, mas eu esfaquei umas 5 pessoas no Rio de Janeiro. Como é que tá o placar, né? Dei 5 facadas, tomei 2, tô ganhando. O lance é não chegar com menos facada que deu pra casa, que é vergonhoso. É isso aí. Sempre o saldo positivo. Saldo positivo. Se chegar em casa com menos facada, dando menos facada do que deu, daí, tipo, toma facada do pai e da mãe, né? Isso, exatamente. Pra você aprender a não levar facada dos outros na rua. Que merda. Vai tomar facada em casa pra não tomar facada na É rua. isso aí. Facada Leva caseira, facada pra facada casa. segura. Facada com amor. Acho que a gente acabou de mudar o tema do podcast, porque... Vocês não levavam facada quando vocês eram criança. Aquela saudadezinha daquela lâmina bem afiadinha. Rough love. O tempo da facada moleque, né? Aquelas faquinhas de serra, lembra aquela faquinha de serra com cabo de plástico meio mordido? Lembra de comprar um Aí chocolatinho hoje em em dia, formato de porque faca? não dão mais facada, não pode mais dar facada no filho aí. Tá. Aí a gente tem que ficar assistindo filme de facada. É, foda. Que saudades que eu sinto da minha infância querida, da faquinha mordida, tempo que não voltam mais. Você já tá gravando, Léo? Desde sempre, cara. Meu Deus. Faz dias. Tudo isso que a gente falou até agora tá gravado. A gente vai começar o programa com um countdown de facadas. Exatamente. Inclusive o Léo tem que sempre fazer um disclosure quando todo mundo conecta, que é tudo que vocês disserem pode será usado por mim na edição. Exatamente. É sempre importante colocar esse Será usado contra você na edição. Exatamente. O Caxias. Isso podia entrar no programa. Caxias, então não foram 5 facadas no Rio, não foram. Foi um primo meu que deu 5 facadas? Foi. Não. Talvez uma só, talvez uma minha. Uma vez que eu tava meio distraído na rua, acabei dando uma facada. Contra um poste. Eu tava andando com a faca e esbarrei em alguém, foi isso. Aí uma pessoa tropeçou e caiu na minha faca. Isso, exatamente. Cara, ô Léo, sabe o que você devia fazer? Você devia depois, tipo, inventar umas perguntas totalmente fora de contexto e usar as conversas que a gente tem. E usar isso como resposta. Genial. Tipo, colocar no final, assim, do episódio. Cara, ia ficar Muito bom. Vou tentar, cara. Isso dá trabalho, vou tentar. Aham. Então, não fiz. Dá trabalho pra caralho. Cara, teve um dia desses aí que eu peguei um voo e eu tava na janela e eu olhei pra trás, no corredor, exatamente atrás de mim, estava o Sérgio Malandro, cara. Futuro presidente do Brasil. Eu olhei pra asa do avião e estava o Sérgio Malandro. Desmontando a asa do avião. Desmontando. Yeah! Ele foi fazer uma pegadinha do malandro. Vocês lembram desse episódio do Twilight Zone? Sim, muito. Não. E o cara olha pela janela do avião e tem um bicho estranho desmontando a asa do avião. Sim. O Simpsons referenciou isso. Sim. Eu passei o voo inteiro, assim, tipo, o Sérgio Malandro, ele virou o boné pra frente e, tipo, tapou os olhos pra meio que dormir e ficar em paz. Pera, ele tava de boné? Tava. Tá falando Tava sério? de boné. Eu tô falando sério, cara. E eu Acho que ainda tem salvação, pessoal. Acho que isso é um sinal de que ainda tem salvação. Eu acho. Eu fiquei o voo inteiro olhando pra trás, assim, meu Deus, o Sérgio Malandro tá ali. E, tipo, né, quietinho na minha. Aí, de vez em quando, eu olhava de novo, tava o Sérgio Malandro dormindo de bonezinho pra frente, assim. Cara. Meu Deus, o Sérgio Malandro tá ali, cara. Deve ser uma merda ser o Sérgio Malandro, né? Deve tipo, ser. o dia inteiro. Não dá pra desligar. Pode... Porra, cara. Se você for esperar que você às vezes não tá muito Quer pagar a conta do banco. Exato. Às vezes o cara só quer tirar um cochilo no avião. Só quer dormir e fica a pessoa olhando ele. Meu Deus, o Sérgio Malandro. Foda. E o pior, né? Ninguém. O espelho que deve pega falar um- iê pra ele.
Cara, ninguém que pega um voo com o Sérgio Malandro leva o voo a sério, né? Deve ficar achando que vai rolar alguma pegadinha em algum momento. Tá Exato, cara. Sempre qualquer turbulência. Não, é uma pegadinha, não é uma turbulência. O avião tá caindo. Sérgio Malandro. É muito foda. Ai, cara, foi muito bom isso, cara. Eu fiquei, tipo, tendo aquele meu prazer individual com ninguém pra compartilhar, assim. Puta, e olhar o Sérgio Malandro tá ali. O Sérgio Malandro tá ali, cara, que bizarro. Não, é pra isso que serve o Twitter. O futuro presidente do Brasil tá logo ali ao meu alcance. Eu não entendo esse hype em cima do Uruguai. Porque. O Uruguai é nostálgico. Porque eu tô. Você não entende porque você tá no Canadá, cara. Não. Qualquer coisa vantajosa que eles façam lá em avanço social ou coisa, porra, foram 3 pessoas que decidiram, beleza? Vamos parar, vamos se comportar, beleza. Pronto. Fácil assim. Tu tá falando isso só porque o país que tu tá é grande, mas a população não é grande, não, meu amigo. No Canadá são 5 que decidem. É verdade, talvez seja e isso. Na Islândia são 2. Eu acho que é essa a resposta. Os lugares socialmente desenvolvidos é porque tem pouca gente. Isso. Pouca gente não faz merda. Na Islândia é um cara e uma cabra, né? Muita gente faz muita merda. O cara e a cabra decidiram um pacto de não agressão, né? Essa é uma boa teoria social. Muita gente faz muita merda, pouca gente faz pouca merda. Quanto menos gente, menos problemas causados pelas pessoas. É simples. Quanto menos gente, menos facada na cabeça. Menos facada. Afinal, uma pessoa sozinha não vai se auto-esfaquear. Isso, essa é uma Talvez. piada Logo, nostálgica do início do dizimar programa. a população. Não dizimar, mas talvez espalhar, mais espalhado. Isso. É um pouquinho mais pra lá. Se cada um der um passo pro lado, talvez espalhe mais.